Este é o nosso capítulo 23 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos e falaremos sobre o ministério público de Jesus. Sabe o que torna a nossa análise de hoje tão fascinante? É que a gente vai focar em relatos que são totalmente exclusivos. Presta atenção nesse detalhe. Enquanto outros evangelhos frequentemente contam e repetem as mesmas histórias, ali com uma ou outra variação, aqui nós temos uma sequência cronológica documentada unicamente pelo apóstolo João. É literalmente uma janela singular, entende? Ela preenche aquelas lacunas e nos mostra o ensino público num momento de altíssima tensão teológica lá na Judéia. A nossa estrutura hoje segue exatamente esta ordem. Primeiro, a festa das cabanas. Depois, a mulher adúltera, a luz do mundo, o conflito sobre Abraão e, fechando a análise, o cego de nascença. Ponto 1. A festa das cabanas e as opiniões divididas da multidão. Durante essa festa das cabanas, que, convenhamos, era uma das peregrinações mais importantes de todo o calendário judaico, a presença de Jesus lá em Jerusalém simplesmente não passa despercebida. A opinião pública racha na mesma hora. De um lado, a gente tem aqueles murmúrios defendendo: olha, ele é um bom homem. Mas do outro, acusações super severas dizendo: não, ele está enganando o povo. E aqui entra um detalhe crucial para você notar a diferença dessa passagem exclusiva. Nos outros evangelhos, a gente costuma ver debates super abertos, multidões eufóricas lá na Galiléia. Mas aqui não. Aqui o cenário é de uma censura quase invisível. As discussões aconteciam todas em segredo, sabe? Rolava um medo generalizado das autoridades religiosas. Resumindo, todo mundo tem uma opinião, mas ninguém ousa falar em voz alta. Então, quando o ensino finalmente se torna público lá no templo, a defesa que ele apresenta é de fato brilhante. Ela expõe uma hipocrisia gigantesca. Jesus começa estabelecendo que aquela instrução não é humana, mas sim divina, vem de Deus. E ele já vai direto ao ponto, expondo o plano que existia para matá-lo. Logo na sequência, ele questiona a própria lógica da lei da época. Pensa bem, se é permitido realizar o rito da circuncisão no sábado só para não quebrar a tradição de Moisés, por que tanta condenação por curar o corpo inteiro de um homem nesse mesmo dia de sábado? É um argumento cortante, não acha? Exige ali um julgamento justo da situação, e não um julgamento guiado só pelas aparências. Bom, toda essa tensão vai se acumulando, até chegar no último e mais importante dia da festa. E aí culmina nessa declaração impressionante. Uma promessa de rios de água viva, fazendo uma referência direta ao Espírito. O impacto dessa frase, dita ali em alta voz, acaba fraturando a multidão de vez. É tipo um efeito dominó. Alguns já começam a chamá-lo de o profeta, outros cravam com certeza que é o Cristo, enquanto um terceiro grupo simplesmente descarta tudo, argumentando que as Escrituras não diziam nada sobre o Cristo vindo da Galileia. Ou seja, a divisão se torna absoluta. Ponto 2. A mulher adúltera e a armadilha armada no templo. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo cronológica, a gente chega a um relato que, olha, você só vai encontrar aqui. É um momento totalmente exclusivo que não se repete nos outros evangelhos. A mulher surpreendida em adultério. É nesse exato momento que os fariseus e os mestres da lei mudam de tática. Eles armam uma arapuca friamente calculada bem ali no pátio do templo. Invocando a lei de Moisés, eles chegam exigindo o apedrejamento. E a armadilha, se você analisar friamente, parecia perfeita, sem saída mesmo. Se ele concordasse com o apedrejamento, estaria violando as leis romanas da época, que proibiam esse tipo de execução por pena de morte. Mas, se ele discordasse da lei de Moisés, daria um motivo claro para uma acusação formal de heresia. Diante dessa sinuca de bico absurda, a reação documentada é totalmente silenciosa e inesperada. Jesus simplesmente se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. E então, vem aquele contra-desafio famoso que desmonta a armadilha inteirinha. Essa frase não ataca a lei de Moisés e também não desafia o Império Romano. Ela faz algo muito mais profundo. Ela transfere o peso do julgamento direto para a consciência dos próprios acusadores. E o resultado? Imediato. Eles vão saindo de fininho, um de cada vez. E repare que começam pelos mais velhos, que, presumivelmente, teriam bem mais consciência das suas próprias falhas ao longo da vida. Ficando ali sozinho com a mulher, a gente presencia um momento que é vital nessa nossa cronologia. O perdão final é concedido. E é um equilíbrio simplesmente perfeito entre a misericórdia de não a condenar e a instrução moral muito clara de abandonar aquela vida de pecado. Foi uma demonstração prática e sensacional de autoridade que, no fim das contas, sobreviveu totalmente ilesa àquela armadilha legal. Ponto 3. A luz do mundo e os debates teológicos sobre origem. Logo em seguida desse evento, o foco do ensino muda para aquela grande afirmação de ser a luz do mundo. E aqui o texto desenha um contraste que é absoluto, focando 100% na questão da origem. O julgamento feito ali pelos opositores é enquadrado como algo puramente terreno.
Eles operam por padrões humanos, pertencendo, como diz o texto, a este mundo. Já em contrapartida, o testemunho que Jesus defende é apresentado como algo celestial. Ele opera em conjunto com o Pai que o enviou, vindo lá de cima. É basicamente a colisão direta e inevitável entre a percepção humana, que é superlimitada, e a autoridade divina. Ponto 4. O conflito sobre Abraão e a escalada da hostilidade. Essa disputa sobre origens atinge o ápice quando começa a questionar a própria linhagem espiritual do povo. E o argumento que está documentado no texto é super incisivo, vai direto na ferida. A verdadeira linhagem é provada pelas ações, não só pela genética. Então, quando a multidão reivindica ali toda orgulhosa que Abraão é o pai deles, a resposta faz uma distinção fortíssima entre ser apenas um descendente biológico e ser um verdadeiro filho espiritual. Fazer as obras que Abraão faria é o que realmente prova essa filiação. Por outro lado, agir com base em mentiras, planejar matar alguém que está ali falando a verdade, isso demonstra ser filho do diabo, que o próprio texto define com todas as letras como homicida desde o princípio e o pai da mentira. Acompanhar essa linha do tempo é como ver a hostilidade escalando em tempo real. Pensa bem, a multidão invoca Abraão. Aí vem a resposta de que Abraão viu este dia e se alegrou. A multidão, que está totalmente presa àquela lógica terrena que a gente falou agora há pouco, questiona na hora como é que alguém com menos de 50 anos de idade poderia ter visto o patriarca. Faz sentido a dúvida deles, né? Mas aí vem a afirmação suprema intemporal. Antes de Abraão nascer, eu sou. O peso disso é gigante. A utilização desse título divino, o eu sou, foi compreendida na hora pelos ouvintes. O resultado? Uma reação violenta no mesmo segundo. Eles pegaram pedras no chão para tentar apedrejá-lo ali, na mesma hora. E, finalmente, o ponto 5, o cego de nascença e como as afirmações são validadas. Saindo do templo logo depois de quase ser apedrejado, a narrativa não perde o fôlego nem por um segundo. A gente é levado direto para um último evento exclusivo de João, que serve justamente como uma validação física e visível de tudo que vinha sendo dito. Diante de um homem cego de nascença, a cultura daquela época logo pressupõe o quê? Que aquele sofrimento severo só podia ser uma punição direta por algum pecado específico, é o que todo mundo achava. Mas o texto corrige essa ideia na hora. A cegueira ali não foi um castigo pelos pecados dos pais ou do próprio homem. Foi, na verdade, um cenário todo preparado para ser uma oportunidade extraordinária de manifestação do poder de Deus. E a forma como esse milagre acontece é bem interessante, é quase ritualística mesmo, com passos super definidos. Primeiro, tem a mistura da terra com a saliva. Depois, a aplicação dessa mistura nos olhos do homem. E, por último, uma instrução bem específica. Lavar-se lá no tanque de Siloé. E olha que detalhe legal, o relato faz questão de traduzir a palavra Siloé como enviado. Isso conecta aquele milagre físico de volta àquele tema constante do ensino público que a gente viu hoje, a autoridade suprema daquele que foi enviado ao mundo. Desde aqueles murmúrios reprimidos lá na festa das cabanas, passando por aquela sabedoria incomparável de desmontar armadilhas, até os debates acalorados sobre linhagem e esses milagres inexplicáveis que dão visão aos cegos, todos esses eventos exclusivos que nós vimos aqui convergem cá uma única e inevitável reflexão. Uma reflexão que, na verdade, estava ecoando por toda a Judéia naqueles dias. Quem é este homem? E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.